Maurício! Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Parece que tá meio desanimado o pessoal, tá com sono. O Eric, sobe aqui, Eric. Cadê o Eric? Problema não. Sobe aí, Eric. Vamos colocar de pé um pouquinho? Tá frio, não tá? Gente, vou falar que tá zoando comigo porque eu vim desse jeito elegante. Mas eu vou falar pra você que eu sou elegante desse jeito por causa da minha esposa amada. Eu peguei qualquer roupa lá e falei assim, você não vai com essa roupa, você não vai ser cara de pau com essa roupa. Eu falei, não, amor, eu vou com a roupa que você escolher. E por isso eu sou bem assim, arrumadinho. Porque dependendo de mim, eu andava que nem um ligeira. Minha esposa, ela investe. Glória a Deus pela vida dela. Amém? Gente, disso nós somos os exércitos, não é? Então começa a marchar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, libera o som aqui. Marchando sim, teu exército. Vamos lá, vamos lá. Em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém, glória a Deus. Nós somos um exército e precisamos marchar. Amém? Gente, eu queria chamar agora o Eider aqui e um voluntário a mais. O Eider e um voluntário a mais. Quem quer ser um voluntário? O Eric? Quer ser voluntário, Eric? Amém. Então vamos lá, duas pessoas. Eu quero começar a mensagem desse modo. Amém? Vamos fazer uma competição aqui. Uma competição. Ok? Eu vou falar o que vocês vão ter que fazer e vocês vão fazer. Tá? É só o rosto, vocês não vão fazer mais nada. Só usar o semblante. Amém? Vamos lá então. O Eder está levantando vantagem porque ele faz teatro. É Jesus. Para tirar Jesus dele, precisa ser crucificado mesmo. Se não for crucificado, não pega o papel dele de Jesus. Entendeu? Se você quer fazer Jesus no próximo teatro, seja crucificado. Só canta. Infelizmente, não tem o que falar dele. Não tem o que falar do Eric. Vamos lá. Eu vou falar algo e vocês vão fazer, ok? Cara de bravo. Ok. O Eric já desistiu. O Eric já desistiu do cara de bravo. Não pode ter empate, ok? Cara de dó. Cara de fome. Cara de medo. Agora, a última. Cara de fé. Amém, é somente isso. Cara de fé ninguém conseguiu fazer porque não tem como. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia fala de cara de fé. E eu fiquei pensando, cara de fé. E essa história que eu quero contar para vocês começa lá em Listra. Uma viagem de Paulo e Barnabé, quando eles chegam em Listra, eles são expulsos, né, de uma cidade, e eles vão para outra cidade e começam a falar de Jesus. E Listra era uma cidade, uma plenitude, e era assim, um solo muito fértil e rica em água. Era uma cidade em que as pessoas visitavam muito, passavam por lá muitas vezes. E lá em Listra, que era
ali da província de Roma, né? Paulo e Silas estavam em um lugar, pregando o evangelho. E eu quero provar para você que existe a cara de fé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 8. Vamos ler. Na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Este homem ouviu a palavra de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-te e fique em pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Uau, vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Algo que tem me impactado, algo que tem me chamado muita atenção. O olhar. Eu quero que, do mesmo modo que o Senhor falou comigo, ministra meu coração das pessoas que estão aqui. Fale de uma forma especial ao coração de cada um aqui, Pai, para que nós possamos viver e aprender cada vez mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante. Paulo está pregando junto com Barnabé, e de repente ele olha para um homem que era aleijado desde a sua nascença. Ele está ali e de repente ele olha: uau, você tem fé, hein? Você tem fé. Você acredita. Eu tentei imaginar alguém olhando para a minha cara e dizendo: Maurício, você tem fé. Sem eu falar, expressar qualquer reação sobre fé. Sem dizer qualquer coisa. Alguém olhar para mim e dizer: você tem fé. Eu fiquei olhando, pensando, imaginando Paulo naquela cidade, naquele lugar, falando sobre fé, pregando. E ele olha para uma pessoa que é aleijada. Aquela pessoa tinha tudo para não querer saber de nada, para ser desanimado, para poder, ficar em casa, não querer participar de nada. Mas ele estava num lugar onde se ouvia a palavra. E diz que Paulo olhou para ele e disse: você tem fé. Você tem fé. Você acredita no que eu estou falando. Você acredita na palavra de Deus. Você acredita no que eu estou ministrando. Você tem fé para ser curado. Eu fiquei pensando em mim. Será que eu consigo olhar para alguém e dizer: pastor Serginho, você tem uma fé? Sem ele expressando nada. Sem ele dizer nada. Simplesmente olhando para o semblante dele, vendo o estado dele e dizer: você tem fé. Não disse que o aleijado falou alguma coisa para ele: Paulo, ei, eu tenho fé, eu quero ser curado. Paulo não era um discípulo de Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele não viu muitas cenas ali com Jesus. Ele não viu muitos milagros de Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus. Porque eu vejo essa palavra em Marcos capítulo 10, versículos 46. Olha só que interessante. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó quando ele estava saindo da cidade com seus discípulos. E uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. O cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava.
O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, que eu volto a ver de novo. Respondeu ele, vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. Talvez eu e vocês fôssemos como essa pessoa, esses discípulos, essas pessoas que estavam do lado de Bartimeu. Talvez eu e você fôssemos como eles, e não como Paulo, dizendo, ei, não incomoda o pastor Serginho não, deixa o pastor Serginho lá pregar. Ei, não incomoda lá não, deixa lá, deixa o pessoal falar, fica quieto. Menos, cara, não grita não, fica menos. Você entende que os discípulos tinham tudo para ver milagre, ver a fé deste homem, Bartimeu, que gritava por Jesus, que gritava por uma cura, que gritava para poder enxergar novamente. E o cego e o paraplégico lá de Paulo, o aleijado de Paulo, ele não gritou, ele não chamou a atenção de Paulo, ele não chamou a atenção de Barnabé, ele simplesmente sentou, ficou olhando, acreditando no que Deus podia fazer. Enquanto Bartimeu, ele gritava, ele falava alto. E aqueles que caminhavam com Jesus podiam muito bem dizer, ei, Bartimeu está gritando, o homem está gritando, está cego, vamos trazer ele até Jesus, porque Jesus pode curar ele, Jesus pode fazer ele enxergar novamente. Você entende que muitas vezes nós estamos passando por pessoas que nós podemos levar até Jesus, e estamos dizendo, fala menos, fala baixo, vai atrapalhar o culto. Ei, calma, sua cura vem depois a gente ora. Mas, fica quieto. E ao contrário, nós deveríamos fazer o quê? Cara, alguém está gritando por socorro, alguém está gritando por um milagre. Jesus, eu posso orar ou eu trago até você? Jesus, eu posso expulsar o demônio ou eu trago até você? O que eu posso fazer, Jesus? O que eu faço com essas pessoas? É um desejo do nosso coração que tem que arder em nós, para que nós possamos trazer essas pessoas a Cristo. Paulo tinha uma ardência em seu coração. Era falar do amor de Cristo, era falar de Jesus, era falar do amor que Deus tinha por eles. É falar do que Jesus fez, dos milagres que Jesus fez. Eu imagino se Paulo tivesse caminhado com Jesus, ele poderia usar esse exemplo e dizer, cara, eu lembro que eu estava caminhando com Jesus, Bartimeu estava andando ali, estava gritando, e Jesus foi lá e curou ele. Então eu vou olhar para esse homem, vou ter fé e acreditar que ele pode levantar. Não, Paulo não andou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Há muitas pessoas que estão andando com Jesus, vivendo com Jesus, se assentando com Jesus, orando com Jesus, conversando com Jesus, mas na hora de fazer um milagre, de acreditar em algo poderoso, ei, não é para mim não é para você não, fica quieto. Nós precisamos romper isso. Eu e você tem algo dentro de nós que é impossível alguém tirar de nós, a não ser nós mesmos. É a fé em Cristo Jesus, é a fé no que Ele pode fazer, é a fé naquilo que Ele vai transformar. Sabia disso? Só você pode tirar isso de você. Ninguém mais pode tirar você. Ninguém pode dizer, para de ter fé. Não, eu tenho mais fé. Ninguém pode tirar a fé de você. A fé é algo que está na sua frente. É a sua atitude. É o modo que você vai acreditar. É como você vai acreditar. É você agir. É você colocar os pés aonde não há chão. Acreditando que Deus vai fazer algo maravilhoso. Mas se não der certo? E se não der certo? Então não vá, porque você já colocou dúvida. Não coloque dúvida naquilo que Deus tem para a sua vida. Não coloque Deus em segundo plano. Não coloque Deus, a sua fé, naquilo que você acredita como algo raso. Coloque ele como algo sobrenatural e maior do que tudo. Porque muitas vezes nós só queremos ter fé quando já acreditamos que eu posso pegar, pois já estou vendo. Enquanto eu não estou vendo, enquanto eu não estou tocando, eu acredito. Acredito. Tá indo. Vou. Deus sabe quando. Cara, vai, agarra.
pega, traga junto. Porque a sua fé é inabalável, não por causa de você, mas por causa de um Deus que é inabalável, um Deus que é poderoso, um Deus que é digno de toda honra e toda glória. Então traga Jesus para a sua vida, traga Jesus para onde você está. E comece a olhar para as pessoas e dizer, cara, eu vejo fé em você, eu vou orar por você e você vai ser curado. Eu vou orar por você e você vai acontecer algo milagroso na sua vida. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus vai fazer. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé no que Deus quer fazer através de você. Tenha fé no seu ministério. Tenha fé no seu casamento. Tenha fé na sua família. Tenha fé nos seus filhos. Tenha fé. Tenha fé. Acredite. Comece a falar palavras reais e verdadeiras diante do Senhor. Porque as suas palavras têm poder. Eu acho. Não, eu não acho. Eu tenho certeza que meu filho vai ser do Senhor. Eu acho que meu casamento não vai dar certo. Não, eu acho, não. Eu tenho certeza que meu casamento vai dar certo. Que meu casamento vai ser restaurado. Eu acho. Não, tira o eu acho da sua vida e coloque fé. Fé, é convicção, é certeza. A fé é convicção, é certeza. Se você tiver certeza e convicção daquilo que Deus quer para a sua vida, cara, você vai romper muitas coisas. Eu fico imaginando Paulo. Paulo andando com Jesus. De repente ele vê lá em Mateus capítulo 8. Mateus 8. Diz, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Disse Jesus, eu vou lá curá-lo. O oficial romano respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, e meu empregado ficará bom. Eu também sou debaixo da autoridade de oficiais, superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado, e disse aos que o seguiram, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do rei dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão haver choro e ranger de dentes e desespero. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. Será feito como você crê. Ok, eu podia pegar isso aqui e dizer, Paulo olhou isso aqui. Paulo estava junto com ele. Paulão caminhou com Jesus. Na hora, Paulo era esperto. Viu que Jesus olhou para o cara, ficou observando a cara do cara, provavelmente ajoelhado ali diante de Jesus, ficou olhando a cara. Deixa eu ver qual é a cara de fé do cara. É assim a cara de fé. Entendi, a cara de fé do cara é assim. Entendi, marquei. E aí ele ficava olhando a cara dos outros. Você tem fé. Mais ou menos. Aquilo ali, esquece, não tem fé não. Só ficava assim. Acho que Paulo ficava assim, não, cara. A ministração de Paulo era tão poderosa, era tão desejada por ele, que ao falar de Jesus, as pessoas eram tocadas. Eu imagino que havia uma alegria tão grande naquele homem, algo tão bastante, que ao falar de Jesus, ele começou a demonstrar, cara, a alegria. Cara, eu posso estar aleijado, mas eu quero acreditar nesse Jesus. Eu posso estar desempregado, mas eu quero acreditar nesse Jesus. Posso estar dando tudo errado na minha vida, mas eu vou acreditar nesse Jesus. Por
não está em nossas mãos. Está naquele que morreu por nós. Está em Jesus. Então aquele aleijado, ao mostrar para Paulo diz, olha, esse homem tem fé. Eu vou orar por ele para que ele seja curado. Eu vou orar por ele porque eu creio no que ele está fazendo. É algo maravilhoso. Você lembra quem era Paulo? Em Atos capítulo 9 diz que Paulo perseguia a igreja. Que Paulo pegou cartas com tanta raiva para poder perseguir a igreja. Mas sabe o que aconteceu com ele? Atos capítulo 9, a partir do versículo 9 diz: ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias, e ele teve uma visão. Nele apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronta-te e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Sabe por que Paulo via fé nas pessoas? Porque ele não está preocupando se a pessoa está fazendo. Se preocupava com o que ele está fazendo. Ele ficou cego. Durante 3 dias, ele começou a orar e jejuar. Não para voltar a chegar, mas para voltar a encontrar esse Jesus que ele encontrou no caminho dele, que mudou a história dele, que mudou os planos dele. Agora imagina um cara que tirava as pessoas de casa e matava, que acabava com os casamentos, que acabava com os filhos, com os pais. De repente tem um encontro com Jesus, e esse encontro impacta a vida dele. Ele agora não vive mais para ele, ele vive para Cristo. Porque para ele, morrer era lucro. Se eu e você hoje estivéssemos dizendo: Senhor, morrer para mim hoje é lucro, será que nós poderíamos dizer isso? Ou simplesmente dizer: Senhor, deixa eu viver um pouquinho mais, vai? Aí que dá, né? Eu não sei como está a sua fé. É uma mensagem rápida, mas eu quero dizer para você que eu vejo fé no rosto de cada um aqui. O inimigo está tentando apagar. Fé é essa inabalável. Fé é esta que faz o inferno estremecer. Porque quando Satanás olha para o teu rosto, que você está aqui na igreja, ele fala assim: cara, se esse cara acreditar, se ele não romper a fé dele, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas. Não deixe os problemas ser maior do que o teu Deus. Mostre o teu Deus, o tamanho do teu Deus aos seus problemas. Porque a fé vamos lá, a fé a fé é certeza. Se ela é convicção, se ela é certeza, então eu preciso acreditar. Certeza. Você trabalha, não trabalha? E no final do mês você tem certeza que você vai receber. Quem tem convicção que vai trabalhar amanhã? Todo mundo tem convicção que vai trabalhar amanhã. Todo mundo tem certeza que vai trabalhar amanhã. Então eu estou chamando você a ter uma convicção, e é uma certeza da sua fé, que Deus colocou em você, através de Cristo Jesus, para viver o sobrenatural. É um tempo de viver o sobrenatural. É um tempo de começar a olhar para as pessoas e dizer: cara, eu estou vendo fé em você para ser curado. E eu, em nome de Jesus, eu vou orar para que você seja curado. É um tempo de você olhar para a sua família e dizer: eu vejo fé nessa família, para ser uma transformação real, surreal nesse lugar. E eu vou orar por essa família. Então, é um tempo de nós nos colocarmos de pé e dizer: Senhor, eu vou romper em fé. Eu vou mudar a história. Eu vou mudar tudo o que está acontecendo. Porque eu tenho fé em um Deus que é Deus de todas as coisas. E um Cristo que morreu por mim. Amém? Coloque-se de pé. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu poderia dizer muitas coisas sobre fé.
falar sobre Hebreus capítulo 11. Aqueles que alcançaram pela fé coisas milagrosas. Aqueles que começaram pela fé, não viram acontecer, mas a história diz que aconteceu. Eu não sei como está a sua fé. O que eu vejo são pessoas cansadas, muitos cansados. Cansados porque foram apunhalados, machucados. Pessoas cansadas que talvez tenham vivido um evangelho que ainda não rompeu. Eu vejo pessoas que estão precisando liberar perdão. O seu líder que te feriu, ele é homem como você e como eu. Ele é uma pessoa como você e como eu. Se ele te feriu, libere perdão. Comece a liberar perdão. Essa pessoa que te apunhalou, você não esperava, libere perdão. Deus está falando algo de perdão, de traição. Não traição, coisa, mas uma coisa que você não esperava. Libere perdão. Eu não sei como está a sua fé para acreditar no que Deus pode fazer através da sua vida. Mas se sua fé ainda está fraca, eu quero orar por você para que romper esta fé. Para que Deus venha romper o que está segurando você de viver o sobrenatural de Deus. Se ainda você não tem Jesus Cristo, não declarou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero chamar você a abrir seus olhos para Cristo. Verdadeiramente abrir seus olhos para Cristo. Como Paulo. Até um encontro com Cristo. Eu não vou ficar usando palavras para te emocionar. Eu falei para Jesus hoje, para Deus hoje, Senhor, se fosse para emocionar, o Senhor faz as pessoas chorar, senão eu levo um spray de pimenta. E eu não quero levar um spray de pimenta. A gente não está aqui para poder fazer as pessoas chorar, a gente está para falar de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei no que você crê. Mas o Senhor está dizendo, eu quero chamar você como chamei Paulo, para que você olhe para as pessoas e veja fé nas pessoas. Para que você veja o que eu posso fazer através de você. Muitas pessoas abandonaram ministérios aqui, porque não tiveram fé de acreditar no que Deus podia fazer na sua vida. Deus tem colocado sonhos, projetos na sua vida e às vezes você acha que é para mim. Em nome de Jesus, seja rompido isso na sua vida. Porque se vem dos céus, é para você. Se é para falar de Jesus, é para você. Se é para anunciar a palavra de Deus, é porque Deus tem um projeto para você começar. Aonde está a sua fé? Aonde você colocou a sua fé? Eu quero chamar você a vir um altar. Nós queremos orar por você, para romper a sua fé. Eu quero que você seja específico. Olha, eu tenho isso e eu quero orar por isso. Eu quero acreditar por isso. Você vem aqui e a gente vai orar por você. As pessoas que foram até Jesus, aquele homem, o oficial, ele acreditou em Jesus. Ele caminhou e falou assim, Senhor, eu não preciso que você vá ir na minha casa. Eu não preciso que você chegue nem entrar na minha casa. Basta uma palavra. Uma palavra daqui, de onde você está, que lá em casa, o meu servo vai ficar curado. Jesus não passou na frente da casa dele. Jesus não estava na frente da casa dele, mas Jesus mandou uma palavra. Ele disse o quê? Seja curado.
Senhor, eu estou enfermo. Já gastei toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro. O que eu faço? Ela passou entre a multidão e tocou a orla de Jesus. Jesus, saiu o poder de mim. Depois ele disse, tua fé te salvou. As pessoas que eram curadas por Jesus, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Eu quero dizer hoje para você, onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Deus está dizendo que o seu ministério vai ser o tamanho da proporção da sua fé. Se a sua fé foi média, o seu ministério vai ser médio. Se a sua fé for alta, o seu ministério vai ser alto. Deus te trouxe para este lugar para você exercer aquilo que Ele colocou no seu coração. Não para a glória tua, nem para homens, mas para que pessoas reconheçam o reino dos céus, para que pessoas vejam o reino dos céus. Deus está dizendo que você já está há muito tempo parado. Você já chegou neste lugar e ainda você não deixou ser cuidado. Você não deixou ser tratado aonde precisa ser tratado. Deus está dizendo que Ele quer te tratar para que o teu ministério venha a romper e ser um ministério de honra e glória para Ele. Deus está dizendo, deixa eu tratar. Deixa eu tratar você. Deixa eu cuidar de você. Homens podem te ferir, mas eu não te firo. Eu te curo. Eu te curo. É eu que te curo. É eu que coloco as mãos. Você quer fazer por si mesmo? Não. Eu quero fazer. Através da sua vida, coisas maravilhosas. Em nome de Jesus. Eu não vou falar a última vez. Se você quer vir aqui, nós oramos por você em alguma coisa de fé. Nós estamos aqui. Se não, pode ir para sua casa. A fé é certeza e convicção. Então tenha certeza e convicção do que Deus pode fazer por você. Tenha certeza e convicção do que Deus pode fazer na sua família. Deus está te chamando. Eu não sei porque Deus está tocando isso no meu coração. Deus falou que você tem um ministério, sim. Você tem um ministério. Você e toda a sua família faz parte desse ministério. Você e toda a sua família faz parte desse ministério. Vocês só estão desanimados, feridos. Mas eu chamei você, chamei a sua esposa, chamei seus filhos para mudar a história de muitas coisas que estão acontecendo. Eu chamei a sua família. Você está com a sua família onde deve estar. Você está onde deve estar. Deixa eu mudar a tua história. Senhor, sinto um peso, Senhor, tão grande, uma tristeza tão grande, Senhor Deus. Eu não sei dizer, Senhor Deus, o que eu sinto, mas eu peço que, se é essa pessoa que está sentindo isso, Senhor Deus, que o Senhor tire agora em nome de Jesus e coloque a sua alegria, que a fé, Senhor Deus, seja ativada, que a fé, Senhor Deus, seja ela real e verdadeira, Senhor Deus, de uma forma especial. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu creio, Senhor Deus, que muitos aqui, Senhor Deus, estão paralisados, Senhor Deus, por muitas situações, paralisados por palavras, por mágoas, mas em nome de Jesus,
nós declaramos que todas essas correntes, que tudo que está prendendo essas pessoas, sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. E que esse encontro com Cristo, Pai, possa fazer a diferença na vida de cada um aqui, Senhor Deus. A diferença de milagres, surreal. É um tempo, Senhor Deus, novo, de ativar nossas fé, de viver pela fé, e ver os milagres do Senhor acontecendo, em nome de Jesus. Comece a soprar sobre esta igreja, Senhor Deus, uma fé sobrenatural. Comece a ativar na vida de cada um aqui, Senhor Deus, uma fé sobrenatural, uma fé, Senhor Deus, inabalável, uma fé, Senhor Deus, aonde nós possamos ir, Senhor Deus, romper as portas do inferno, invadir o inferno e sacar, Senhor Deus, vidas dali, Senhor Deus, tirar vidas dali, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, vem, Senhor Deus, e traga, Senhor Deus, traga esse desejo no nosso coração, de invadir o inferno, Senhor Deus, e saquear vidas. Meu Pai, nós queremos trazer vidas ao Senhor. Então, Senhor Deus, reaviva-nos, reaviva-nos, reaviva nossa fé, reaviva, Senhor Deus, quem nós somos em Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sobre essa família, Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, Satanás não tem autoridade. Satanás não tem autoridade sobre essa família. Em nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Cristo Jesus, essa família será restaurada, Pai, será transformada em nome de Jesus, Pai. Pai, nós vamos viver por fé, acreditando e olhando em nome de Jesus pelo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, sopre, Senhor Deus, o Teu Espírito neste lugar, e que a fé dos Teus servos seja incendiada pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo. Pai, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Entregamos cada um aqui em Tuas mãos. E sabemos que o Senhor tem grandes coisas a fazer neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu creio que é um tempo de milagres, um tempo de restauração, um tempo de fé. Amém? Só repito para o teu irmão: fé é convicção, fé é certeza. Então tenha convicção e tenha certeza do que Deus vai fazer na sua vida. Vamos? Diga para o seu irmão: tenha certeza do que Deus vai fazer na sua vida. Tenha convicção do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Tenha um ótimo domingo ainda. Nós estamos ali com um caldo de batata. Se você quiser tomar um caldo de batata, vai ser bem recebido. Amém? Deus, leva-nos em paz para a nossa casa. E nos enche do Teu Espírito. Proteja os Teus servos durante toda essa semana. E mostre, Senhor Deus, o Teu amor por eles. E que a fé deles seja inabalável, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém e amém.